Boa noite a todos. Neste exato momento, um calorzinho, preenchendo este recinto. Eu acredito que apesar do frio, mas o calor que o ambiente nos recebe, a acolhida, a todos os presentes e aqueles que porventura não podem estar presentes, que estão distantes fisicamente ou acompanham-nos pelas vias da internet, receberam desde que chegaram o calor dos abraços, o calor das simpatias e o abraço das músicas que nos espantam, o frio. A razão humana é a conquista mais notável do longo processo da evolução do espírito. Após um laborioso processo de construção, após um laborioso processo em que o espírito, o princípio inteligente, estagia em muitas e diversificadas formas viventes no mundo. Embora que as nossas fraquezas físicas e espirituais, as nossas limitações, não podem assim perceber todo o arcabouço, toda a história, toda a beleza do quadro que é estabelecido pela suprema vontade de Deus, porque ainda somos pequenos na visão, nós não podemos ainda aquilatar este processo, este longo processo, até chegar-se a maior das conquistas do espírito, que é a sua razão. Muito embora a ciência vem dando longos passos, largos passos, na compreensão não somente dos micro-organismos, tanto quanto os macro-organismos, entendendo que todos têm e trazem em seu interior, em seu bojo, em seu íntimo, apenas o desejo de viver. Todas as formas viventes, todas as formas de vida, trazem em si este grande desejo de viver. E nós, humanos, inseridos neste processo, imersos, mergulhados, assim como esta grande obra que exigiu das inteligências maiores, neste longo processo de evolução, estamos assim, mergulhados da mesma forma, fruto de bilhões e bilhões de anos que se perdem nos séculos sem conta, que nós não conseguimos, não temos elementos ainda suficientes para compreender o conjunto da obra. O arcabouço em que, do princípio, surge a vida. Essa compreensão vai nos requerer, nos solicita, porque isso é um dos aspectos mais interessantes, conhecer o conjunto da obra. O que vai nos permitir, justamente, entendendo o processo de formação, de manutenção, do desejo, da vontade suprema de estabelecer a existência da qual conhecemos, este é o grande eixo que precisamos adentrar para compreender o conjunto da obra. Nós estamos em trânsito, o espírito que adquire a razão, estamos nós aqui
revestidos aqui de vamos dizer, de um escafandro, de um corpo físico, carregando trilhões de células neste processo, e onde temos o maior talento após todo este tempo de ensaios, de um trabalho gigantesco da espiritualidade que trabalha vamos dizer assim, na co-criação em plano maior. E o maior talento que hoje nós, homens, humanidade, temos é justo a capacidade do livre-arbítrio. A capacidade de escolhermos. A capacidade que todos nós temos de desejar ou da vontade que todos nós temos. É claro que, como dissemos, o trabalho e que nós ainda não possuímos a capacidade de aquilatar até chegarmos nos dias de hoje, que é fruto exatamente de um longo processo, mas nós, enquanto indivíduos, podemos entender e vamos caminhar nestas ideias, porque todos nós temos, embora somos hoje o fruto, o produto das inteligências que co-criaram com a vontade do Pai, mas apesar da obra perfeita, compreendendo que trazemos conosco o fruto desta evolução magnífica, mas ainda trazemos assim o pulsar dos nossos instintos ou da nossa ancestralidade, muito embora que ouvimos nas fibras espirituais mais interiores o clamor, o chamamento ou a voz de Deus. Saímos da sua vontade soberana, do Criador, vivemos esta dualidade entre a ancestralidade ou a vivência dos instintos, apesar de ouvir os apelos angelicais que nos elevam à glória imortal. Compreendendo esse eixo gerador e mantenedor da vida, ou seja, o ciclo vital. Se nós compreendermos o ciclo vital da qual nós saímos, do porquê, entendendo o porquê nós temos os apelos ancestrais, os apelos instintivos, muito embora que nos clama, que nos chama, como aqui dissemos, vamos dizer, como um deotropismo, em que todos nós, fatalmente, um dia seremos perfeitos. Mas vivemos esta dualidade. Essa vida que nós levamos, uma vida automatizada, todos nós levamos, e principalmente nos dias de hoje. A coisa é muito mecânica. A gente acorda, corre, escova os dentes, toma café, corre para o trabalho, ou corre para a escola e volta, vai dormir. Muitas vezes a gente ainda consegue ler alguns livros, mas no conjunto nós levamos esta vida automatizada e isso nos faz exatamente perder-se nesta compreensão, no raciocinar sobre o nosso ciclo vital. Como dissemos, os apelos dos desejos mais íntimos, produto em que nessa transitoriedade que ainda estamos, no caminho da nossa jornada, apesar desta transitoriedade, destes desejos, mas nós temos, pela razão que todos nós adquirimos, da individualidade que todos nós somos, nós temos a oportunidade de, abrindo as janelas da razão, compreender. É como se
pudéssemos assim abrir as janelas da verdade, usando a razão e compreendemos assim o conjunto, né, do que nos acontece. Mas o que é que ocorre? Quando a gente abre a janela da razão, muitas vezes nós fugimos, nós voltamos. É exatamente quando acontece, deixamos nos levar pelos apelos que nos prendem ainda à ancestralidade, aos instintos. O querer de Deus, e é aí onde a gente começa a entender que quantos de nós aqui já tivemos a oportunidade de fazer as perguntas, os porquês da vida. Por que nos acontece assim? E um dos grandes porquês é justo quando a gente adentra na lógica macroscópica, na lógica macroscópica e macrocósmica do universo. É aí onde a gente começa a adentrar nos porquês, porque Deus nos fez. Isso foi uma pergunta de uma filha, e ela chegou para mim outro dia e diz assim: mas por que Deus não nos fez já prontos? Por que a necessidade da gente caminhar tudo isso para chegar lá na frente quando é o objetivo final da evolução? Nós vamos entender essa pergunta dela, porque hoje nós vivenciamos a grande oportunidade, vamos dizer assim. Se antes nós não tínhamos esta chance, hoje estamos vivenciando a era em que o véu daquilo que estava encoberto ao longo da história caiu. Vamos fazer uma comparação aqui a quem assistiu os filmes de Harry Potter. A capa da invisibilidade caiu e tudo foi evidenciado para nós. E vamos aqui fazer uma comparação. É uma bela manhã de domingo, o sol, que faz tempo que nós não vimos o sol, lá na casa de seu Lúcio. Seu Lúcio acorda e se prepara para tomar o seu café, prepara o seu café matinal do domingo de manhã, não é isso, Lúcio? E de repente, seu Lúcio liga a televisão e ao ligar a sua TV, aparece o seu avô, de imediato, nas telas da sua televisão. E aparecendo, o seu avô diz: bom dia, Lúcio. Estou aqui para lhe dizer que estou ansiosamente o aguardando do lado de cá. Imagine o olhar de assombro de seu Lúcio, nos dias de hoje, compreendendo e vendo esta imagem. Ou qualquer um de nós, os nossos avós, nos conclamando: tenham paciência, estou aguardando ansiosamente você do lado de cá. Então o olhar seria de assombro. Da mesma forma, se a gente pegasse um índio de uma das tribos mais remotas, mais interiores do nosso continente e o levássemos dormindo para um grande aeroporto de um município, de uma grande cidade, e ao acordar, ele vendo aquelas máquinas, aquele movimento intenso, iria realmente fugir dali. Então, para que a gente possa compreender que tudo se dá no seu devido tempo. Quando Jesus nos colocava: tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Esperou-se que o tempo pudesse aclarar a nossa razão para a compreensão das nossas verdades. Temos hoje, sim, todos nós, um tesouro às nossas mãos. O tesouro da codificação espírita e de todas as obras subsidiárias que compõem a vasta literatura espírita. E graças ao portentoso trabalho, ao incansável trabalho do codificador do Espiritismo,
que, trazendo para nós o Livro dos Espíritos, vemos que na questão 11 deste livro, Allan Kardec pergunta às inteligências do mundo maior: será dado ao homem conhecer um dia os mistérios da divindade? A resposta do Espírito de verdade: sim, quando o homem estiver livre de todo o véu, de toda a necessidade da matéria, quando estiver livre, quando não estiver mais preso às circunstâncias e necessidades da matéria. E para nós que compreendemos que vai ser ainda um longo processo para compreender os mistérios da divindade. Mas Allan Kardec, nas questões seguintes, ele não para por aí. Ele, como cientista e curioso, ele prossegue e começa a fazer novas perguntas. E o Espírito de Verdade, na questão 14, ele coloca que Deus existe e é um fato. Disso nós não podemos duvidar. E além disso, alerta a todos nós que quantas vezes fizemos essa pergunta: por quê? Como tudo se deu? E diz para o leitor: não penetreis num labirinto de onde dificilmente sairias. Ou seja, cada pergunta que fizermos sobre os mistérios, ainda agora, da divindade, perderíamos num labirinto porque não temos capacidade para chegar e compreender a expressão íntima, a verdade da vontade divina. Mas na questão 38, ele pergunta e diz: como criou Deus o universo? E a resposta vem deixando muito claro para nós, muito sucinta, muito objetiva, por uma expressão muito simples: pela sua vontade. Então, pela vontade divina, tudo foi criado e tudo está como está e permitido, vamos dizer assim. O quadro que se estabelece ao nosso redor está como está pela permissão divina. Então, partiu da sua vontade criadora e hoje permite-se o quadro como está. Então, assim, nós não temos ainda a capacidade de compreender os mistérios da divindade, dadas as nossas condições. Mas nós podemos, pelo menos, avaliar a grandiosidade em que recebe Jesus a sublime missão de vir até nós, nos trazendo, assim como nos disse: eu e o Pai somos um, e que muitas vezes é confundido como um só. Quando Jesus diz: eu e o Pai somos um, nos mostra que está em sintonia com Deus. É quando o Filho, consciente da sua responsabilidade, recebe a missão de trazer justamente o querer do Pai, que se estabelece no querer do Filho, para trazer, vindo, que aí nós não sabemos assim, como se deu esse marco zero. Quando foi que Jesus recebe a sublime missão de vir trazer para todos nós a certeza, as belezas, a lógica do existir? Jesus nos diz: eu vim para que todos tenham vida e que tenham assim em abundância. Então, vamos analisar. Jesus recebe a sublime missão, sai das paragens superiores de espírito puro que é, recebe a missão da vontade do Pai, vem trazer a sua realeza. Mas a humanidade esperava, assim como hoje, confundida, né? Como é que um rei vem e traz um reinado diferente?
Jesus, com seu valor, com sua superior, com seu estado de pureza espiritual, conhecendo, palmilhado, não é? Entendendo todo o processo da criação divina, porque está com o Pai, mas vem trazer um reinado diferente, a sua realeza diferente. Não tinha sequer uma pedra onde reclinar a cabeça. Conviveu no meio dos doutores da lei, mas também dos homens simples. O seu querer era como o do Pai. Era tido assim e foi tido até hoje como o Rei dos Reis. Mas nós não sabemos em que época da história, sabemos sim que nós ouvimos Jesus. Que nós ouvimos Jesus e nós o desprezamos. Estamos hoje neste processo de ouvi-lo, de ouvir novamente o seu chamado. Porque da mesma forma que dissemos, neste dia a dia, neste processo evolutivo, nós sempre deixamos os nossos instintos mais básicos nos clamarem à retaguarda, enquanto a voz de Deus clama por nós para as alturas. Então Jesus veio nos trazendo assim um novo conceito, um novo reinado, onde poderíamos, compreendendo nas lições mais simples, palmilhar a nossa caminhada, a nossa jornada neste processo. Aí a gente vem e vai lembrar uma coisa interessante. Jesus chega um instante, deixa para a posteridade, como dissemos: tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, missionários vieram após Jesus, todos aclarando, nos conclamando a prosseguir na jornada. Mas o que acontece é que todos vieram mais cedo, nos acordando, nos chamando para a grande verdade. É muito comum, dadas as nossas condições, fazermos o que muito acontece. Quantos de nós usamos aqui os despertadores? E no despertador tem a função soneca, não é? A função soneca. Então a gente quer dormir mais um pouco. Botamos mais 5 minutos de dormida. O despertador vem, nos chama e a gente deixa o despertador lá ao lado. E acontece que a gente desliga sempre e a soneca novamente, passa os 5 minutos e nos chama mais uma vez. Então, queremos muitas vezes acordar e já ter o café prontinho. E nós não percebemos que para ter o café pronto, muitos acordaram mais cedo para deixar que tudo estivesse pronto para o nosso caminho. Então assim, na grande obra, acontecendo no nosso orbe, como em todos os demais, que da mesma forma continuam no processo evolutivo, nós percebemos que Jesus nos pede, exatamente como nos diz nas suas palavras: seja feita a vossa vontade, a vontade do Pai, assim na terra como em todo o universo, como nos céus. Há um conto muito interessante, que estando Jesus em Cafarnaum, ocupado nas suas peregrinações com o povo, pede a Pedro que vá até a casa de Jeremias, porque a sua filha Sara encontrava-se doente, não somente da mente, mas do corpo. Pede a Pedro que vá e, estando lá, rogue a Deus para que ajude aquela família. Naquela manhã sai Pedro, num sol
bastante, né? Limpo, um dia lindo de sol. Passa todo dia e no final da tarde volta Pedro até Jesus e ele diz: tudo em vão nesta tarefa, meu Senhor. E Jesus o pergunta: mas por que, Pedro? E Pedro diz: a casa de Jeremias, o curtidor, é um antro de perdição. Chegando lá, notei logo de entrada que ele bebia. Ele estava com a sua garrafa de vinho na mão, repleto, uma casa muito rica, ajuntou muito ouro, muitos tesouros, para o fruto exatamente da compreensão de que aquele amealhar de tesouros o serviria no processo de corrupção. Mas, na entrada, percebi que ele estava, assim como uma serva muito bonita, muito jovem, embriagada. Logo, recebendo-me com palavras em que afetaram-me de cara, eu perguntei pela sua filha. E ele, após esta recepção muito imprópria, mandou-me que procurasse o seu filho mais velho, o seu filho chamado Zoar. Chegando num departamento, numa sala próxima, encontrando o seu filho, o filho mais velho, Zoar, naquele instante ele estava jogando dados num momento com um dos grandes traficantes da região, em que perdia grande soma. Irritado, ele me enxotou dali e disse que nada sabia de sua irmã. Após receber os coices dele como uma besta maldomada, ele mais adiante encontra a sua mãe, a mãe de Zoar, a esposa de Jeremias. Ela, naquele momento, estava agredindo a sua filha menor, espancando a criança, porque pedia contas de um fruto, de um figo, ao que a criança dizia que não teria sido ela a ter consumido aquele figo, mas aos galos de estimação que eles criavam. Então, naquele instante, a criança espancada, naquele momento de aturdimento, Pedro pergunta sobre Sara, a filha, e ela, transtornada naquele ato de violência, manda que ele entre para procurar num quarto adiante. Mas, infelizmente, anuncia o quarto de um filho mais novo. Não era o quarto ainda de Sara. Naquele momento, quando ele adentra naquele quarto, encontra com Josué, o filho mais novo, que estava pondo as mãos num cofre, extraindo assim, subtraindo as joias da sua família. E irritado, achando que Pedro seria alguém que foi mandado pela família para o observar, já ia o esmurrar quando ele pede paciência, porque diz que está em missão de paz. Então ele pede para prosseguir e aponta onde está a sua irmã Sara. Quando chega lá e diz: ah, meu mestre. Ao chegar diante de Sara, percebi o quanto ela me agrediu no psicológico, porque me disse palavras chulas, palavras indecentes, palavras indecorosas. Saí dali, fugi, corri. Não, mestre. Então, diante da visão de Jesus, olhando Pedro, ele diz para o mestre: acaso, mestre, eu não cumpri com a tua vontade, com o que tu me pedistes? Por acaso é de tua vontade levar adiante
a mensagem divina por entre achaques, ataques, violências, imundícies, palavras indecorosas, indecentes e obscenas, e violência? E Jesus, olhando para Pedro, diz: Pedro, eu conheço Jeremias, conheço a sua esposa e os seus filhos há muito tempo. Quando te pedi para que foste até a casa, pedi apenas que auxiliasses. Este conto é muito interessante porque nos faz lembrar que assim na Terra como em todo o universo está justo acontecendo o apelo dos céus para que todos nós nos demos as mãos para o grande avanço, a grande obra de evolução de todos nós. Quando Jesus pede a Pedro, pede a cada um de nós para tonificar, para valorizar, para vivificar a nossa vontade, o nosso querer em plenitude. Porque a felicidade de todos, a nossa felicidade e a felicidade de todos, só ocorrerá quando todas as lágrimas secarem na face da terra. A felicidade na terra. Então, a obra é de todos. Jesus nos pede que estendamos as mãos, assim como é o lema do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E Jesus nos lembra também quando nos diz: nenhuma de minhas ovelhas ficará perdida. Ou seja, todos, a felicidade que tanto almejamos, que tanto necessitamos, precisará assim secarem as últimas lágrimas. O interessante é que para a felicidade exige-se trabalho. É muito trabalhoso ser feliz, ou não é? Dá muito trabalho. E isso é importante, porque se a felicidade não tivesse como pré-requisito o trabalho, nós entraríamos na inércia. Então, para sermos felizes, exigirá de todos nós que usemos da nossa disposição, implementar com que a vontade precípua seja o mote do nosso querer, o querer ser feliz. A inércia, como dissemos, é um produto exatamente ainda da nossa ancestralidade. Nós dormimos, ensaiamos no processo evolutivo, ainda na atração do mineral, vivenciamos assim a agitação no vegetal, o princípio inteligente estagiando no processo, depois na sensibilidade do animal, acordando no homem, mas a inércia ainda nos puxa, nós damos ainda vazão aos nossos desejos mais recônditos. Mas somos assim co-criadores em plano menor. O nosso pensamento, a nossa faculdade de pensar, hoje temos a razão e por termos a razão, podemos assim pensar. Estamos assim imersos nesse plasma divino, o fluido cósmico universal. Todos nós. Então, tudo quanto pensamos, todos os nossos pensamentos têm, assim por dizer, vida. O pensamento tem vibração em ondas de amplitude e frequência. Tudo quanto pensamos, nós estamos criando em nosso redor. Então, pensamos, logo criamos.
esse plasma que nos envolve, não é? Que vamos assim, registra os nossos pensamentos, registra, claro, em toda a matéria que nos circunda. Então, nós, espíritos, estamos inseridos, estamos levando um arcabouço de corpos materiais. O corpo espiritual, que é o perispírito, o corpo material. Então, toda vez que nós pensarmos e nós criamos, nós estamos criando assim um psiquismo em nosso redor. Assim como cada um de nós. Por isso se criam mundos, não é? Por isso que a nossa vontade é uma vontade, vamos dizer assim, criadora. Então, alegrias e punições são produtos de nós mesmos. Seria muito injusto entender que Deus nos pune. Nós nos punimos. Nós criamos a alegria e, ao mesmo tempo, as nossas punições. No livro Peça e Será Atendido, de Esther e Hicks, é muito interessante, porque ele nos fala, os autores nos falam, que todos os nossos pensamentos, que são criações nossas, toda a nossa experiência, nós podemos atrair não somente as experiências positivas, como as experiências negativas. Ou seja, quando nós dissemos assim, eu não quero ter tal experiência, não quero, a experiência negativa, de tanto nós pensarmos, nós a atraímos. Nós vivenciamos a experiência daquilo que tanto pensamos. Quando eu digo que a minha vida é um inferno, ela vai ser porque nós estamos dando o comando para que ela seja um inferno. É a mesma forma quando Jesus nos fala, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Temos a capacidade de pensar e, portanto, precisamos desde já entender a importante disciplina que nós precisamos dar à nossa vontade, aos nossos pensamentos. Despertos que precisamos estar, convidados que nós estamos a estar despertos neste processo, entendemos que há necessidade de disciplinarmos a nossa vontade, o nosso querer. Porque da forma que levamos, poderemos estar assim criando ao nosso redor mundos, como de fato são criados os mundos, coagulados, vamos dizer assim, em sintonia com os pensamentos coletivos. Então, desde já, precisamos querer, independentemente do aqui e do agora. Precisamos querer muito além. Precisamos ter o nosso querer, um querer de compreensão de vida eterna. Precisamos querer mudar. Porque neste processo que nós estamos de vivência, a importância da mudança, mudando principalmente, começando pela disciplina dos nossos pensamentos, pelo querer a mudança, pelo entender do processo, não é? Saindo assim da inércia, pelo querer amar, pelo querer saúde. Quantos de nós dizemos assim, eu tenho isto, e quantos de nós valorizamos a doença? Precisamos querer e valorizar a saúde, querer viver, entendendo que, como diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, em seu capítulo 2, quando nos fala da vontade, a mente situa-se como um grande escritório, existindo seus departamentos. Departamento das emoções, da inteligência, da memória.
Mas acima de todos esses departamentos, existe o gabinete da vontade. É pela expressão da vontade disciplinada, que nós podemos levar todas as nossas emoções, toda a nossa inteligência no processo de construção de nós mesmos e do mundo em nosso redor. Convergir assim o nosso querer para o querer maior neste fluxo da vontade criadora de Deus. Antes de vir para a ceia, abrindo o livro Vida Feliz, que é um livro muito interessante, que todos devemos levar, um livro de bolso, porque é muito, vamos dizer assim, interessante, é espetacular, quando você abre a página, rogando com que aquela página possa servir a todos. Não somente a nós, mas para todos. E é muito interessante o quanto a espiritualidade converge a nossa vontade para o querer, para o processo, para a necessidade daquela vontade que seja uma vontade feliz. E eu pedi que Joana de Ângeles pudesse me inspirar para que eu abrisse uma página que, adrede ao tema, pudesse nos ajudar a compreender a nossa vontade, pudéssemos compreender o nosso querer, como deveria ser, não é? Este processo. E abrindo no capítulo 171, ela nos diz: controla a vontade, gerando um clima de disciplina para os teus hábitos, e evitarás o desregramento, os conflitos comportamentais, os desajustes. Quem não acredita em disciplina pode ser comparado a uma pessoa que dirige um veículo sem freio, numa descida, candidata-se ao desastre. O que vitalizas pelo pensamento converte-se em realidade no mundo das formas. Sabendo discernir e lutar pelo que te convém e te será melhor, aprenderás a conduzir-te com o equilíbrio que te poupará inúmeros dissabores. A vontade, bem canalizada, consegue realizações gigantescas. Conduze-a, pois, com sabedoria e nunca te arrependerás. Então, com essa mensagem de Joana de Ângeles, nos convidando a disciplinar a nossa vontade, que possamos assim querer o melhor, querer fazer parte deste processo da evolução de todos nós, compreendendo o arcabouço da vontade divina que nos conclama a acordar, a despertar a nossa alma para esta glória da imortalidade que nos conclama, a felicidade que nós almejamos, que exige o querer trabalhar, o querer nos juntar para que todos possamos secar as nossas lágrimas em conjunto. Que Jesus nos abençoe a todos.